Boa tarde. Estou novamente aqui para, inicialmente, convidar vocês para o meu seminário sobre as psicoses, que vai acontecer agora, nesta quarta-feira, às 19h30, pelo Zoom da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Vocês devem ter já o endereço da escola, mas enfim, é fácil de encontrar. Então, vocês ligariam para a escola e pediriam o acesso, né, o link para esse Zoom. Mas hoje eu vou adiantar alguma coisa, porque eu acho isso bastante importante. Eu já tinha feito isso na semana passada e vou seguir dando algumas pitadas sobre o que eu vou trabalhar nesta quarta-feira. Bom, a primeira coisa que é importante falar sobre as psicoses, não importa qual seja, né, a psicose, é nesse elemento estrutural que é a foraclusão do significante nome do pai. Do que se trata aí? Para começar, né, o nome do pai é alguma coisa que não é o pai quem oferece, não é o pai quem transmite, mas é a linhagem de um outro, que pode ser a mãe, mas pode ser um outro, né? Não tem nada a ver, por favor, com o imaginário corporal, podem ser duas mulheres, podem ser dois homens, mas enfim, esse elemento terceiro que entra entre a maternagem daquele que cuida do bebê e o bebê, é ele quem vai fazer toda a diferença. E o que esse significante introduz é a lei, né? Aquilo que convoca o bebê a fazer parte das trocas simbólicas que acontecem no campo da fala e da linguagem. Portanto, é esperado que esse que se ocupa do bebê não faça dele um objeto de cuidados e muito menos um objeto de seu gozo, né? Que ele reconheça ali, nesse que ainda é um ínfas, ou seja, ainda não fala, mas que é esperado como falante, que ele reconheça nesse bebê alguém suposto sujeito depois, quando for experimentar nas trocas simbólicas, né? E porque houve essa entrada de um terceiro, tudo aquilo que no imaginário popular a gente chama de fulano tem um Édipo muito forte. O que isso quer dizer? Ora, além da mitologia, que todos devem conhecer, se não conhecem, vão procurar, porque é importante saber. Um pouco de cultura é fundamental para entrar, né, para adentrar no campo da psicanálise. Um pouco não, eu diria muita. A gente escuta muita coisa no consultório e, portanto, nós temos que estar atentos ao que está no nosso entorno. Então, nós falamos da estrutura edípica, que foi pensada por Freud. Freud valeu-se do mito de Édipo para explicar essa triangulação que precisa ocorrer, né, para que a criança possa se separar deste, que num primeiro momento faz parte do imaginário da criança como aquilo que satisfaz. Então a criança, ela fica, do lado dela é só imaginário, do lado desse outro que cuida é o imaginário simbólico. Mas é preciso que haja o quê? Essa instância real. O que isso quer dizer no Lacan? Quer dizer que o real é aquilo que não se tem, é uma perda que foi operada no momento em que o sujeito entrou no campo da fala e da linguagem. Portanto, é esperado do lado desse outro que ele reconheça que a criança não é tudo para ela, que o desejo dela, porque é o desejo do outro sobre este pequeno, né? Esse pequeno ínfas, é a presença desse desejo que constitui um enigma e que permite que essa criança perceba, até nas idas e vindas da mãe, como está lá descrito
por Freud, a propósito do jogo do Fordá, que esse outro deseja em outro lugar. É claro que a criança faz parte do desejo deste outro, mas não é tudo para ela. E é isso que, num primeiro momento, frustra a criança, frustra a mãe, priva a criança e priva a mãe também. E que não só depois, né, lá na experiência do Édipo, possibilita, né, a finalização dessa história edípica com a castração, o reconhecimento da castração. Que é claro, ninguém reconhece coisíssima nenhuma. A gente passa a vida inteira buscando o objeto que a gente teria tido em algum momento, que é pura fantasia, né? Na fantasia de todo sujeito, na fantasia originária, você tem um buraco, né? E é este buraco que faz com que uma criança muito pequena reconheça que existe algo para além daquele que dela cuida, né? Então, esse sujeito deseja em outro campo, em outro lugar. Vocês estão ouvindo o cachorro que está aqui rosnando. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é a propósito dessa questão da nomeação. O nome que se dá a uma criança não é apenas o nome próprio, é um nome carreado de desejo, carreado de elementos desconhecidos para aqueles que nomeiam a criança, né? Então, o termo nomination foi utilizado por Lacan para elaborar os arranjos que essa modulação real, simbólica e imaginário pode tomar. Alguns vão traduzir por nominação, outros por nomeação. A gente vai ver que, na experiência de uma análise, a gente vai tratar isso já no final de uma análise de uma maneira um pouquinho diferente, mas não é o caso aqui de nós falarmos sobre isso. Vejam bem, no dicionário do Weiss, nominar é escolher um nome para conferir a designação de. Significa chamar, o chamado para o campo da fala e da linguagem. É nomear. Nominação é, portanto, uma figura retórica que consiste em dar uma denominação a algo que antes não tinha nome. Ora, mas às vezes a gente nomeia uma criança antes mesmo dela nascer. Hoje em dia, então, isso é mais comum ainda com a história das ultrassonografias. Mas o problema é que a gente escolhe um nome e a gente dá algum sentido para esse nome escolhido, mas existem outras causas. Tanto é verdade que, em análise, o sujeito vai quase que desfolhando os sentidos, os significados que estão por trás daquele nome próprio que ele recebeu. O nome do avô, o nome do tio, o nome do ator de cinema, o nome do ex-namorado, o nome da ex-namorada, sabe, sei lá, né? Mas não é exatamente esse o ponto. O fato é que quando nós nomeamos alguém, nós fazemos um investimento, como Freud chamava, libidinal, um investimento de desejo. E há aí um gozo. Toda vez que a gente fala em gozo, na psicanálise, a partir de Lacan, nós estamos falando de perda. O significante é um ganho, o gozo é uma perda. É claro que quando se entra no campo da fala e da linguagem, vocês vão começar a estudar psicanálise lacaniana e vocês vão ver que há a história do mais gozar. Ora, o mais gozar é aquilo que vem pelo viés do sintoma. Mas vejam bem, para tudo isso acontecer, é preciso que tenha sido inscrito o desejo do lado desse ínfase. O verbo nomear é, portanto, designar pelo nome, dar nome, chamar, nominar, dar início a algo que não existia, criar, instituir. Nomear contém nominas. Nomeação refere-se ao ato ou efeito de nomear, designação de alguém para uma função. Que função é essa? Não sabemos, mas sabemos bem, a partir da fantasia do sujeito, que ele escutou coisas daquele ou daqueles que estiveram no seu entorno e que investiram nele. E essas coisas vão meio que
se marcando sobre o corpo físico, o corpo significante também, ou seja, o discurso que inscreve esse sujeito no campo da fala e da linguagem. Ora, quando isso não acontece, nós temos, e Lacan é absolutamente fiel a Freud nisso, nós temos uma operação de forclusão, de colocação fora, na verdade, de não entrada do quê? Desse significante nome do pai, que é apenas um significante nomeante, mas ele é fundamental. Então, a Verwerfung, que é como Freud nomeia, nós vamos encontrar em Lacan como Forclusion e, em português, foraclusão. Ela é a pedra angular para entender as psicoses. Em uma questão preliminar, Lacan vai articular essa estrutura clínica a uma desordem catastrófica, mas ela está, como a neurose, inclusa no campo da fala e da linguagem. As psicoses, é bom que se diga, são fatos de linguagem relacionadas ao efeito significante. Eu vou ficar por aqui e vamos nos encontrar nesta quarta-feira. Será um prazer. Por favor, não fiquem acanhados. O meu seminário é um seminário aberto. Tem muitos analistas, sim, das escolas lacanianas do Rio, Vitória e Brasília e outras escolas de psicanálise, mas é, sobretudo, dirigido também ao público leigo. Eu gosto quando alguém que está fora do campo faz as suas perguntas. Elas são extremamente importantes, me botam para pensar, me botam para sair dos jargões lacanês, né? O jargão lacanês, o jargão psicanalês, e me faz avançar, ok? Estamos estudando juntos, então, essa estrutura tão difícil de acompanhar. Até lá!